Fala pessoal do Labuta, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast, onde esse episódio é um episódio com a doutora Natália Mello, onde a doutora Natália Mello é natural de Campina Grande e veio aqui estudar na turma T18 da Univasf, acabou gostando da região, fez a sua especialização aqui também no Hospital do Malan em GO, que é Ginecologia e Obstetria, e agora está trabalhando aqui na nossa área e a gente trouxe ela aqui para o podcast para estar conversando sobre essa área tão importante na saúde feminina. Muito obrigado, doutora Natália, por ter aceitado vir conversar com a gente aqui no podcast. Ô, Tony, obrigada. Eu que agradeço o convite, viu? Nada, rapaz. Espero que você goste bastante aqui e que o público também esteja gostando desse papo, tá certo? E, Natália, antes da gente estar avançando, preciso estar falando dos nossos patrocinadores, que sem ele não estaríamos aqui fazendo esse podcast. Que se você está na sua casa querendo gravar o seu conteúdo da sua vida pessoal, de uma festa de aniversário ou algum evento profissional da sua empresa ou fotos profissionais, conte com a Nexus Studios. Temos essa qualidade que o estúdio do podcast aqui pode garantir. Está querendo gravar material de conteúdo? Conte com a Nexus Studios. Temos aqui o patrocinador que é a Unique Travel, que é uma agência de turismo que fica localizada aqui em Petrolina. A sua próxima viagem é com a Unique. Também temos a empresa Rexivio, que é uma empresa especializada na parte de gestão e gerenciamento de resíduos. Se você está com algum problema na área de resíduos, entre em contato com a Rexivio. Eles vão poder estar entendendo e investigando seu problema e trazendo a melhor solução com os melhores custos-benefícios. Se também você está precisando de seguro automotivo, seguro de vida ou de responsabilidade civil, temos também como patrocinador a Adalmi Seguros, que eles podem estar fazendo a cotação do seu seguro em vários segmentos. Entre em contato com a Adalmi Seguros e faça a cotação com eles. E também temos aqui a bebida que leva o nome da nossa cidade, que é a Cachaça Petrolina. A Cachaça Petrolina é uma cachaça que ela é fabricada aqui na nossa cidade, onde ela tem uma indústria totalmente voltada para a economia circular, onde eles têm um tour turístico que você pode conhecer e saber todo o processo da fabricação da cachaça que leva o nome da nossa cidade. Beba menos, beba melhor. Beba a Cachaça Petrolina. E, Natália, falando aqui agora, vindo para o nosso papo, tá certo? O que é que te trouxe, Natália, para você vir morar em Petrolina, fazer a Univasf aqui? E o que me trouxe aqui, basicamente, foi o vestibular, né? Uhum. A gente, na minha época, já tinha o Enem, né? E o SISU, né? Que é esse Sistema Unificado das Vagas nas Universidades Federais. E aí eu sempre, já de muito tempo, eu já queria medicina. E aí coloquei a minha nota do Enem no SISU e a nota só deu para passar aqui. Enfim, foi o destino, né? Tanto que eu fui chamada só depois na lista no fim da lista de chamada da Univasf. Mesmo assim, eu fiz mais um ano de cursinho esperando ser chamada, mas mesmo assim eu não passei onde eu queria passar, que era em Campina Grande. Passei aqui mesmo. Na sua terra natal, né? É, minha terra natal. Sim. Aí, no caso, você passou, mas você não entrou de imediato na Univasf, né? Pelo que eu entendi. Eu fiz ainda 2 anos de cursinho, entendeu? Só que quando eu coloquei a nota, eu não passei de cara. Uhum. Eu ainda fiquei na lista de espera. Aí vai rodando. Aí vai rodando e demora, entendeu? Aí eu fiz mais um ano de cursinho pensando que não ia passar, mas acabei passando. E também não passei em Campina. E assim, independente se passou em qual vaga, negócio que entrou na o importante medicina, é entrar. né? O importante é entrar. E era mais na federal, né? Sim, não podia sim. perder a oportunidade. Exatamente. E quando você chegou aqui, você não conhecia Petrolina? Já tinha vindo aqui alguma vez? Não conhecia Petrolina. Só tinha escutado falar, né? O pessoal falava muito que era uma cidade boa, desenvolvida e tudo. Tinha uma universidade boa também, mas que era uma universidade, de certa forma, nova. Eu acho que quando eu cheguei, a Univasf tinha uns 10 anos. Entendi. Mas, assim, já tinha um tempo de curso, já tinha hospital universitário. Ouvi falar bem. E aí, eu não conhecia, não tenho família aqui, mas vim me aventurar. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E assim, quando a pessoa sai pessoa adolescente, entra naquela fase começando a querer ser aborrecente, adulto, né? Sim. E sair de casa é uma experiência nova de vida. Então, como é que foi você sair da sua terra, chegar em Petrolina
Como é que foi essa adaptação aqui na nossa região e como é que foi pessoalmente em relação ao seu desenvolvimento pessoal, morando Sim. sozinho, fora dos seus pais, longe dos seus pais? É uma experiência diferenciada, muito diferente daquelas pessoas que ficam na sua cidade, na sua casa, né? Uhum, Então, muita coisa você tem que desenrolar, você tem que resolver sozinho, né? uhum, E aí, são muitos perrengues, mas eu acho que a gente amadurece muito. Então, eu saí de uma casa, graças a Deus, de uma família bem estruturada, uma mãe que sempre me deu tudo, que sempre fez tudo por mim. Lógico, sem nenhum luxo, mas que, quer ou não, tinha as regalias que a gente tem em casa, né? Os privilégios, vamos dizer sim. assim. Cama arrumada, Cama roupa arrumada, roupa lavada. lavada, comida todo Sim. dia feita. Ai, quando cheguei aqui, meu filho, uma das primeiras refeições que eu fiz, que eu lembro, foi nuggets com arroz. Porque eu não Tradicional. sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada, não sabia fazer nem Uhum. miojo direito. E aí tive que aprender. Não tinha faxineiro, não tinha carro, andava a pé. é, eu mesma fazia a faxina, morei com outras pessoas. Uhum. Enfim, a gente vai se virando. E é um amadurecimento bastante válido. No meu caso, eu fiz faculdade em Recife. Eu falo que para mim foi uma fase da minha vida que, saindo da casa dos meus pais e indo para uma capital, no caso, uma cidade maior do que Petrolina, que foi o meu caso, foi uma coisa que é um choque de realidade, né? Você É, tem que se. Todo dia uma coisa nova, queima arroz, queima nuggets e bota ketchup para e melhorar tem o que pegar gosto, né? transporte, trânsito, Sim, 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 sim. até a violência assim da cidade, né? Você assim mais jovem, Uhum. você fica com medo de muita coisa, né? Numa Sim, cidade sim. bem maior. E quando você decidiu fazer medicina, você já pensava em seguir a área de ginecologia ou não? Deixa eu reformular a pergunta. Por que é que você fez medicina e quando foi que você decidiu se especializar em ginecologia e obstetria? Eu sempre gostei, assim, de contato com pessoas. Eu sempre tive Uhum, muita facilidade em conversar desde criança, de ter interação mesmo, assim. Então, eu sempre quis uma área que eu pudesse estar junto de pessoas, né? E aí, eu gostava muito de cuidar, né? Dessa parte do cuidado. E é tanto que eu pensei em fazer medicina veterinária, que eu gostava muito de cuidar de animais. Mas aí veio o interesse de fazer medicina, assim, vamos dizer ali com uns 13 anos de idade, eu já comecei a ter essa noção do que eu queria mesmo, sabe? uhum. E eu acho assim que aprofundando um pouco, né, a resposta, eu acho que a gente no mundo a gente tem que ter uma função social, sabe? E aí através do nosso trabalho é uma forma que a gente pode ter essa função social. Uhum. Não é que eu digo, vou trabalhar de graça, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro também, né? Para sobreviver. Sim, sim, Mas eu sim. acho que o meu trabalho proporciona isso, sabe? Ajudar pessoas, trazer uma contribuição para a vida delas, nem que Uhum. seja assim, poucas pessoas, sabe? Mas eu acho que eu tinha esse interesse também. Medicina é um trabalho que acaba que você dedica muito a sua vida ao outro, né? Ao bem-estar do outro, como é que o paciente vai estar. Isso. E, querendo ou não, é um trabalho que realmente traz uma validação social extremamente importante. Mas quando é que foi o momento que, durante a faculdade, pelo que eu conheço medicina, você tem uns 4 primeiros anos, que é questão de na cadeira, Acadêmico. acadêmico, na Acadêmico. cadeira de sala de aula e É tudo. isso. Tem um pouco outro de laboratório, dependendo das instituições, e a partir do quinto, sexto ano é o internato, né? Isso. Que é o Assim, estágio. isso, assim, para quem não conhece a realidade da Univasf de Petrolina e Juazeiro, da nossa região, como é que é a questão do rodízio, como é que funciona essa aqui? Tem uma dinâmica que tá, para quem tá querendo vir para cá ajudar na Univasf, é uma dinâmica que consegue aprender, consegue ter acesso a diversos casos, né? Porque querendo ou não, a Isso. medicina você tem que ter o repertório, então tem que ter, querendo ou não, casos e pacientes e situações para Com ter como certeza. aprender. Isso. Ou como é que é a dinâmica Eu aqui? acho que aqui na Univasf, né, a gente é bem servido, assim, sabe? É óbvio que está aumentando a quantidade de universidades e acaba aumentando também a quantidade de internos, né, num certo Uhum, serviço. Mas a universidade tem o seu hospital, tem o hospital universitário, né? uhum, O Traumas, né, que é o hospital universitário, ele é muito grande, ele tem várias especialidades, ele tem um volume muito grande de pacientes. Lógico que falta algumas especialidades que a gente precisa, às vezes, assim, procurar em outros serviços. Eu, por exemplo, rodei um mês em Recife, na parte de uhum. cardiologia, porque eu sentia que faltava um pouco aqui,
sabe? Sim, sim, sim. Mas assim, por exemplo, a gente tem outro cenário que é o Dom Malan, que é onde eu fiz a residência. E o Dom Malan, para ginecologia obstetrícia, também é um volume muito grande de pacientes com complexidade alta. Então, assim, a gente tem vários cenários, inclusive na atenção básica, que a gente consegue ver muitos casos de pacientes, sabe? Tem muita prática. E quando foi que você decidiu a seguir o caminho de GO? E, assim, Teve alguém que lhe influenciou? Tem vários professores, um deles você conhece, né? Aí, mas assim, de forma geral, na verdade, o que eu queria no começo da universidade era medicina de família e comunidade. Eu gostava muito, muito dessa área. Mas aí, por algum motivo, eu comecei a ter mais afeição, assim, pela saúde feminina, sabe? Eu tenho essa questão feminina, assim, eu gosto muito de cantoras femininas, eu tenho muita mulher na minha família, fui criada, assim, por mulheres, então, meio que eu tenho essa afinidade, entendeu? Com o cuidar feminino. E aí, eu comecei a pensar, então, será que eu podia fazer? Aí, quando eu comecei a rodar no internato, que é a primeira experiência que a gente tem, assim, à risca mesmo, aí eu gostei. Eu, vixe, que coisa boa. Me arrepiava todinha quando fazia um parto. Meu Deus, ficava atrás dos partos tudinho. Aí eu percebi, gostei. Vou fazer. Sim. E como é que é esse preparo? Beleza, decidi minha área, vou querer fazer GO. Como é que é essa preparação para você fazer o vestibular? É vestibular que chama? Como é que chama? É vestibular, porque hoje em dia o pessoal faz o Enem, né? Não, É um exame. Não, eu tô falando para fazer residência, no caso. Ah, desculpa, não. Existe vários tipos de processos seletivos, mas para entrar no Dom Malan, a gente faz uma prova específica da CSPE, que é a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, entendeu? É uma prova específica para ela. Aí você... Para os hospitais de Pernambuco, entendeu? Ah, entendi. Então Se você quiser fazer para Recife, você faz essa mesma prova. Entendi. Você faz a prova de acordo com a nota de classificação. Aí você escolhe o hospital que você quer colocar, entendeu? Ah, entendi. Eu escolhi basicamente o Dom Malan mesmo e consegui passar. Mas tem gente que coloca a nota também para outros hospitais de Recife, entendeu? Tem até uma amiga minha que é GV que ela tá fazendo também GO lá em Recife. Eita, rapaz, esqueci o nome do hospital que ela faz, rapaz, em Recife. É o... Tem o IMIP lá. IMIP, é no IMIP. Tem isso, o IMIP. rapaz. O IMIP é bem conhecido. E assim, conversando com ela em alguns momentos, ela traz justamente a questão da rotina do interno durante a residência. Que acaba que você tem que... É uma experiência nova, porque quando você entra no R1, né, que é conhecido, você, por mais que você tenha visto aquilo, por mais que você tenha uma experiência, mas você ainda é verde, porque aquilo começa a ser muito mais técnico, muito aprofundado, não é? Muito mais. A carga horária é bem maior também. Sim. Então, como é que funciona essa questão? Como é que foi para você essa questão do internato durante a Univasf aqui? Essa questão do desenvolvimento do conhecimento e de carga horária? Como é que era essa dinâmica? Do internato, você está perguntando, Isso, né? durante o internato. Pronto. O internato, ele já é uma carga horária maior ali do que você como acadêmico, né? E aí você começa a trabalhar também final de semana, que antes não tinha isso quando é acadêmico. E começa a ter mais responsabilidade, porque você começa a ter contato direto com o paciente, você evolui o paciente, você vê o que é que ele está precisando, o que é que ele está sentindo. Você passa, visita, você vê os exames desse paciente, você tem acesso. Então, assim, você está ali realmente fazendo uma como é que diz? Ah, meu Deus, perdi a palavra. Você acaba tendo um mix de situações e de experiências e tendo profissionais lhe assessorando, vai criando um repertório para você. E com esse repertório você consegue estar aplicando também, né? É porque ali você já está realmente treinando para ser médico mesmo, profissional, né? Uma hora você vai estar ali sozinho e o carimbo vai ser seu. Sim. Mas assim, você obviamente é preceptorado, você é supervisionado, né, por outros profissionais. Mas é uma oportunidade já de você caminhar já com as próprias pernas, sabe? Sim. E hoje aqui no Vale, como é que está a questão quando eu falo Vale de São Francisco, que o sistema de saúde da nossa região não é só para Petrolina. A gente atende também outras cidades do estado, Isso, questões também de Bahia, que tem a rede PEBA de PEBA, saúde, né? Isso. Então, como é que é a questão da nossa região do Vale de São Francisco de médicos da área de GO? Aqui realmente
tem muitos ginecologistas e obstetras, tem. Mas eu vejo que ainda tem espaço, sabe? Tem Mas muitos hoje a lugares que gente- precisa ainda de profissionais, carece sim, de profissionais. Eu vejo que a medicina, assim como tudo que está acontecendo no mundo, vem a tecnologia e cada vez mais está fazendo com que o conhecimento se especifique cada vez mais. Então, eu lembro da entrevista que eu tive com o doutor Estênio, que ele trouxe a situação de uma cirurgia que fazia dentro do útero, que é uma cirurgia bem específica, que tem que ter uma Bem especialização, que específico. justamente traz uma maior segurança para a gestação e para algum problema que vai ter. Então, toda vez que a medicina vai passando, que a medicina vai evoluindo, começa a surgir a necessidade de novas especializações. Isso, exatamente. Profissionais capacitados para aquela Sim, determinada função, né? E hoje Petrolina está começando esse processo. Como é que você vê essa parte, não só de ginecologia agora, mas em geral? Porque a nossa região é uma região que a gente vem falando aqui no Labuta, que é uma região que vem se desenvolvendo bastante. E também Isso. acaba que a quantidade de população que chega muitas vezes é superior à demanda que aí dos sistemas podem ter público, Pode seja de oferecer. transporte, seja de saúde. Como é que hoje está a situação dentro do hospital na parte de maternidade? Está tranquilo? A gente está conseguindo atender os casos? Como é que está isso? Então, isso aí é complicado, porque a gente, como você falou, tem essa rede toda, né, que a gente dá de conta, inclusive a rede PEBA, né? Uhum. Então, a gente dá conta só de Pernambuco, a gente dá conta de Bahia também. Então, em específico, o hospital que eu trabalho, que é o Dom Malan, ele atende mais de 50 cidades. E, assim, é muita gente. É muita gente. E o hospital faz, assim, o máximo, tudo que pode, realmente, para abarcar esses pacientes. Mas, assim, às vezes não é fácil, não. Às vezes realmente falta algumas coisas. Alguns pacientes realmente sobrecarregam os profissionais um pouco essa situação, entendeu? Sim, E sim, eu acho sim. que também, cara, como você estava falando, dessa parte mais especializada, carece também um pouco disso, sabe? Assim, ambulatórios de certas subespecialidades dentro da ginecologia e da obstetrícia, que às vezes precisava ali atendimentos ambulatoriais, Uhum. de especialidades mais específicas ainda, que aqui, como o Stênio falou, da medicina fetal, né? Uhum. Que aqui não tem tantos fetólogos, né? Aqui não tem a residência de medicina fetal. Então, carece mais essa especialização assim mais fina mesmo do profissional, sabe? Às vezes a gente tem que ir para Recife para poder fazer uma outra residência mais específica, entendeu? Sim, sim. E assim, a parte Petrolina hoje, como você trouxe mais cedo, tem a Univas, mas está com outras universidades que acaba que começa a aumentar o número de médicos. Sim. E não é porque está aumentando o número de médicos que a medicina acabou, não tem espaço. Tem espaço, mas cada vez mais vai ter essa necessidade de você ser específico e melhor, né? Isso, exatamente. Agora, indo para a parte, como você trouxe, que você gosta mais da parte de parto, né? Que seria Gosto. obstetria, né? Correto? Obstetrícia. Obstetrícia. Como é que funciona a questão de o planejamento de você ter uma família, de você querer engravidar? Como é que você, como médica, você orienta a pessoa que está querendo engravidar atualmente? Bem, assim, essa questão de gestar, né, de você construir uma família e tudo, é bem complexa, né? Assim, é multifatorial, são várias coisas que estão ali no permeio dessa questão da gestação. Pensando na gestação em si, na parte da saúde, eu sempre falo que não tem muito segredo. É importante a gente cuidar da nossa saúde. Se a gente vai ser casa para outro ser, então, assim, nada mais justo do que a gente cuidar dessa casa, que é o nosso corpo. Então, assim, se você faz atividade física, se você se alimenta bem, né, se você tem um sono adequado, né, você não se enche de carga de trabalho, né, tenta ter sempre os momentos de lazer e tudo, eu acho que você já começa bem por aí, né? Então, cuidado com a sua saúde. Todo mundo deve fazer isso, né? Então, na gestação, redobra o cuidado, né? Nesse período, né? E quem está querendo engravidar, tem algum exame para saber se a saúde dela tá boa ou não? Se está adequado? Assim, não existe... Se pensando que a paciente ainda não tentou engravidar, né? Então, não existe, assim, um exame específico que a gente peça. Ah, eu quero engravidar, eu quero fazer. Tem esse exame para você fazer. Não necessariamente.
O que a gente pode fazer são os exames de rotina, né? O preventivo, né? Os exames laboratoriais, se a paciente às vezes tem algum tipo de aumento de colesterol, a paciente é diabética, né? Tem alguma suspeita nesse caso, a gente faz esses exames de rotina. Mas, assim, para manter a saúde em dia, vamos dizer assim. Mas ter um exame específico só porque você quer engravidar, não necessariamente. A não ser que você tenha um componente de infertilidade. Tipo assim, você passou um ano tentando e não está conseguindo engravidar, aí já é outra investigação, entendeu? Então, indo nesse caso, tem um casal que está tentando engravidar e não conseguiu engravidar, qual é o procedimento que eles devem ter? Em relação a, eu imagino que está acompanhando com o médico, mas qual é a abordagem do médico? Como é que seriam esses exames para saber se teste de fertilidade, se realmente é esse problema ou não? A infertilidade, inicialmente, a gente investiga de forma conjugal, né? É o casal. Né? A gente sempre quer voltar a atenção para a mulher, né? Como se ela fosse a culpada da infertilidade, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que existe o fator masculino também, que é muito frequente também, assim como o da mulher. Então, existem alguns exames de imagem, exames laboratoriais, avaliação da ovulação, avaliação da anatomia do útero, avaliação das trompas e também o espermograma para o homem, entendeu? Então, é uma avaliação completa que precisa ser feita nesse sentido do casal, entendeu? Certo. E imaginando que exista alguma dificuldade a mais, quando é que seria indicado a inseminação artificial? Seria justamente quando você tenta ir atrás de um método tradicional, não dá certo, e aí vai... Existem algumas situações em que realmente assim não tem um tratamento específico para essa situação. Por exemplo, pacientes que têm alguma distorção anatômica ali, uma obstrução nas trompas, entendeu? Já tentou engravidar, não conseguiu, identificou que tinha essa obstrução, por exemplo, e aí teve que ir para fertilização. Aí, assim, tem algumas situações que tem tratamento antes de ir para a fertilização, né? Tem sim, tem várias situações, mas tem outras que não. Então, não é porque a pessoa não conseguiu naquele certo momento que não possa fazer um tratamento e conseguir engravidar posteriormente, né? Isso. Então, tem solução para... Dependendo da situação, do motivo dessa infertilidade, tem tratamento sim, inclusive para o fator masculino também. Ah, interessante isso. Mas... essa questão de fertilidade é questão que eu imagino também vem questão de saúde, alimentação, envolve tudo isso? Tem a ver, sim. Tem a ver. Existem algumas síndromes, né, que a gente estuda na ginecologia, que tem tudo a ver com hábitos de vida, como, por exemplo, a conhecida SOP, né, a síndrome dos ovários policísticos. Ah, sim. É bem conhecido, né, essa síndrome, mas a gente sabe que é uma causa de infertilidade, inclusive. E aí, muitas vezes, as pacientes deixam de lado aquilo que é o principal dentro do tratamento, que é o estilo de vida, que é o mais básico, né? Acho que tudo na medicina envolve isso, envolve o estilo de vida. Questões de alimentação, saúde, esporte, lazer, tudo isso vai envolvendo não só a questão da saúde na hora de engravidar, mas a questão da gente pro trabalho, disposição, né? Que isso vai influenciando a nossa construção de vida. Isso. E, Natália, quando a gente tá falando essa questão da gravidez, quando a mulher engravidou, quais são os exames que são feitos durante a gravidez? Então, a pessoa suspeitou, fez o teste de gravidez, fez o do xixi lá do pote, né? Deu certo, fez o do sangue, deu. Então, qual é o procedimento que as futuras mamães têm que estar tomando? A primeira coisa é buscar assistência médica, óbvio, né? Na hora bate um desespero. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas o principal é buscar assistência médica. É realizar o pré-natal. A gente sabe que o pré-natal não necessariamente é só feito pelo obstetra, mas também é feito pelo o médico de família e comunidade, né? Na UBS, na Unidade Básica de Saúde. E aí, buscar esses profissionais e começar o pré-natal, né? Aí o pré-natal vai envolver vários exames. Assim, eu escuto muito esse pré-natal, mas o que é esse pré-natal? Tipo assim, é que pra mim fica meio... não sei, antes do Natal. O pré-natal é justamente todo aquele processo, né? Aquela assistência da paciente antes do bebê nascer, né? O pré-natal. Então,
questão dos exames de sangue, que tem que ter questões Exames, do ultrassom, isso, tudo isso. suplementações. Caso tenha sido necessário, né? E a suplementação da gestação também, que sempre a gente faz. Os exames laboratoriais, tanto exame de sangue, exame de urina, as ultrassons, as morfológicas. Sim, sim. O apoio emocional também, né, psicológico, é importantíssimo, porque é uma fase, né, bem, bem difícil, a gente sabe, da fase da vida da mulher. Sim. A gente teve um episódio lançado recentemente, que foi com a CEO da Humanas Home Care, que é a dona Flávia. E ela traz justamente no episódio a questão das fases da mulher, que os homens, eles basicamente são um durante o mês todo. E a mulher, em cada fase do ciclo menstrual, ela vai tendo uma certa diferença nisso. Isso. E quando engravida, acaba que muda mais, é mais uma bomba de hormônios, você muda todo o corpo da mulher, que tá nascendo um ser ali dentro, né? Isso pode afetar, querendo ou não, a cabeça daquela pessoa, da mulher, em decorrência de talvez não reconhecer o corpo, ter alguma aceitação. Então, como é que é esse processo? Como é que a gente pode estar trabalhando com isso? Essa parte da mulher, aceitação do corpo durante a gravidez? Essa fase, né, esse ciclo gravídico puerperal, né, não só na gestação, mas no puerpério também, em que o corpo ainda está muito diferente, ele leva um tempo para voltar ao que era antes. Realmente são muitas modificações, né? Uma modificação não só no corpo, mas nos hormônios, modificação na nossa cabeça, na nossa rotina, até no nosso sono, né? A gente tem essas modificações. Então, assim, é importante a paciente ter essa assistência psicológica, né? Tanto a gestante quanto a puérpera, principalmente o puerpério, que realmente é bem difícil, porque é tudo muito diferente, é tudo novo, né? O seu corpo está diferente, suas mamas estão maiores, certas partes do seu corpo ficam mais escuras, sua barriga está crescendo, podem aparecer estrias, e você cansa com facilidade, você não consegue dormir em certas posições, você está carregando. Então, assim, é muita coisa, né? É importante demais esse acompanhamento psicológico e esse apoio a essas mulheres. Sim, e o pessoal fala muito entre o parto normal e o parto humanizado. Qual é essa diferença desses dois contextos? Veja, não é que existe, não é para ter diferença. Na verdade, todo parto, inclusive o normal ou a cesárea, é para ser humanizado, né? Então, a gente sempre tem uma ideia de que é só o parto normal humanizado, mas qualquer tipo de parto, qualquer via de parto tem que ser humanizada. Então, assim, essa parte, né, essa questão da humanização envolve vários fatores, desde a assistência pré-natal até o momento do parto. Então, assim, acolhimento, né, escutar a paciente, solicitar os exames adequados, essa paciente ter esse acompanhamento psicológico. No momento do parto, a gente respeitar sempre a autonomia dessa paciente, a gente não ser tão invasivo como a gente percebe que as pacientes sofrem muito com toques sucessivos, né, com muitas intervenções durante o parto dela. Então, tem que ter todo um preparo, né? E eu estou vendo que hoje em dia as pacientes estão buscando muito isso, sabe? Buscando seus direitos, sabendo fazer um plano de parto, procurando profissionais que prezem por todas essas medidas, sabe? Sim, então, eu estou vendo muita mudança nesse sentido. Mas existe alguma situação que tenha que ser feito o parto cesáreo, que seria o mais incisivo, né? Que teria que estar cortando a barriga e tirando o bebê. Então, teria alguma situação que seja mais recomendado esse tipo de parto do que o normal? Tem situações que a gente faz cesariana, sim. São poucas as indicações, assim, que eu digo a você, que é absoluta, ó, só pode ser cesárea. Como, por exemplo, pacientes com placenta prévia, que é uma condição em que a placenta ela fica em cima do colo do útero. Se ela está em cima do colo do útero, o bebê não consegue passar por ali, entendeu? Entendi, então, assim, é uma indicação realmente absoluta, não tem para onde correr, entendeu? Mas existem outras situações. A paciente está em trabalho de parto e acaba tendo um sofrimento fetal ali. Um bebê está atravessado, né? O bebezinho atravessado, também córmico, né? Que a gente chama. Não tem como ele passar por aquele canal de parto, então vai fazer Tem situações cesárea. também do cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Isso aí é mais mito.
Mito? Viu? É mais mito. É mais mito. Isso não é uma indicação de cesariana. Às vezes o pessoal até vê na ultrassom, né? Isso. Uhum. Tá com circular, não tá no cordão. Mas isso, a gente, quando nasce, muitas vezes o bebê ali no parto normal, a gente tira as duas circulares do pescoço dele e não teve nada. Agora uma pergunta, rapaz, que eu fiquei curioso aqui agora. Como é que o bebê respira dentro da barriga da mãe? No caso, Através da placenta. placenta, né? Através da placenta. E aí quando ele, no caso... rapaz, eu já ouvi isso uma vez que falava, não sei se é verdade ou não, Natália, é que quando o bebê nasce, ele não tá respirando, aí tem que forçar um pouco, às vezes, pra ele puxar o ar, pra começar a inalar. Tem uma situação assim? Não, é porque assim, durante a fase, ali na fase fetal, o pulmão é como se ele não tivesse aquela função ali de respirar, porque ele está dentro de um líquido, né? Então, sim. o pulmão também está com líquido, então ele não tem essa função de respirar. O bebê recebe nutrientes, oxigênio pela placenta, pelo cordão umbilical. E aí, quando ele nasce, ele tem que assumir a respiração. E aí, aquele pulmão expande. É tanto por isso que ele chora, né? Diz que ele assume aquela respiração ali imediata, entendeu? Entendi. Aí a gente sempre espera aquele choro do bebê, mas às vezes nem é imediato. Às vezes leva uns minutinhos, uns segundinhos para aquele bebê chorar. Entendi. E quando a mulher engravida, existe um tempo mínimo para ela engravidar uma segunda vez? Tem. A gente tem variações na literatura, mas normalmente a gente estabelece um tempo ali de 12 a 18 meses. Entendi, que é o indicado mais ou menos, O ideal mesmo seria bom, assim, 2 anos, entendeu? Mas, assim, é aceitável nessa variação de tempo de acordo com a literatura mesmo. 12 meses a 18 meses. Entendi, que aí é o tempo que o corpo se recuperar e tudo mais, Isso, né? são muitas alterações. A gente pensa mais no visual, né? A barriga, os seios, as estrias, etc. Mas existe a função renal é diferente, a circulação do sangue é diferente, a forma que a gente respira é diferente, o funcionamento dos órgãos é totalmente diferente. Então, para voltar tudo ao que era antes, depois o útero vai reduzindo, né? Tudo vai voltando ao normal, seria assim, pelo menos 2 anos. Certo. E hoje, só para eu entender assim, eu acredito que hoje você está mais na parte da obstetria, não na ginecologia, correto? Ou está nos dois? Não, Como é que eu funciona? faço os dois, trabalho com os dois. Natália, indo para a questão, falando aí um pouquinho da parte da obstetria, existem algumas verdades e mitos a respeito, tanto quanto de fertilidade e infertilidade, certo? Você poderia estar falando aí alguns mitos que existem, algumas coisas que realmente podem afetar? Não sei se eu sei responder essa pergunta, não. Como assim? Mitos e verdades sobre fertilidade e infertilidade? Seja mais específico. Vou dar um exemplo. Fala que... Um exemplo que eu já vi uma vez foi que se você ficar com o computador em cima do colo, aquele calor pode gerar algum problema para fertilidade e tal. Essas coisas aí seriam mais um mito, vou dizer assim. Sim. Deixa eu ver se eu consigo resumir a resposta. Obrigado. Assim, em relação à infertilidade, né? A gente tem que saber, primeiramente, que a gente só dá o diagnóstico quando a paciente tenta engravidar, né? Então, existe uma ansiedade. Ai, meu Deus, será que eu consigo engravidar? Primeiro, tente engravidar. As pacientes que a gente costuma investigar, né? Começa a investigar nas pacientes a infertilidade quando elas tentam 1 ano engravidar. As pacientes que têm menos de 35 anos. As que têm mais de 35 anos, a gente espera um tempo menor, de 6 meses. E aí existe muita coisa, né? Tal coisa causa infertilidade, isso, aquilo, a radiação, o DIU, né? Que a gente tinha falado. Isso. DIU causa infertilidade. Pelo amor de Deus, vou falar que tá na câmera. Gente, o que vocês têm contra o DIU? O que é que vocês têm contra o DIU? O DIU é maravilhoso. O DIU não causa infertilidade. Então, assim, tem várias causas de infertilidade, a gente sabe. Tem muitas mesmo. Estilo de vida, como a gente já tinha falado, eles influenciam muito mais nisso. Fumo também. Exatamente, cigarro, com certeza. Então, faz parte disso, do estilo de vida, né? Isso influencia bastante. Mas tem coisa que realmente, assim, a gente não esperava que tivesse, né? Aquela mulher não fez nada para ter aquele fator de infertilidade. Ela simplesmente teve.
E questões de anticoncepcional, já pode gerar infertilidade? Não, isso é mito. É outro mito também. É mito. Anticoncepcional nenhum tem a capacidade de gerar Uhum. infertilidade. Assim, só se você for pensar que você for fazer uma laqueadura, né? Que é a ligação das trompas. Aí você tá ligando as trompas da mulher. E ainda assim, existe uma taxa muito baixa de gestação para os pacientes que fazem ligação. Peraí, rapidinho, é que você foi muito rápido aí. Laqueadura seria o processo da mulher não querer mais engravidar. Exatamente, a ligação das trompas. É Entendi. uma forma de anticoncepção, Entendi. é porque a gente falou disso, né? De contracepção. Sim. Mas é uma forma de contracepção, é a ligação das trompas. Certo. E, rapaz, na questão do homem, não sei se você poderia estar me ajudando nessa dúvida aqui, Eita, certo? acho que ele quer uma consulta. Mas em relação à questão de, para o homem, existe alguma recomendação quando ele quer engravidar? E para a mulher, tem alguma recomendação para ela quando quer engravidar ou quando está no começo da gestação? Assim, para gestar, os dois têm que ter essa questão do estilo de vida. Uhum. Os dois têm que ter essa questão do estilo de vida, né? De estar ali fazendo atividade física, alimentação adequada. E aí, até uma coisa importante para essas pacientes que estão no desejo de gestar, né? Essa questão da suplementação com o metilfolato, o ácido fólico, né? Que é um suplemento que a gente utiliza para diminuir as chances de ter alguma malformação do sistema nervoso central do feto. E aí é melhor começar, pelo menos ali, os 2 a 3 meses antes de gestar e continuar utilizando na gestação também. Pera aí, que você falou muito rápido o nome. É Metilfolato ou ácido fólico. Ou ácido fólico. O ácido fólico, é. Ah, Na entendi. rede pública, a gente administra o ácido fólico. Certo. E na rede pública tem acesso a isso gratuito? Como é que funciona? Tem acesso gratuito ao ácido fólico, sulfato ferroso, que é outro suplemento que a gente faz na gestação também, tem disponível. Agora, na falta disso, o que é que pode ocasionar a falta desses nutrientes durante a gestação? Então, o ácido fólico em específico, assim como o ferro também, que ajuda na formação do sistema... Eita! Volta. Esses suplementos são importantíssimos para o desenvolvimento fetal, né? O ácido fólico, o metilfolato, que a gente tanto fala, ele é muito importante para diminuir os defeitos de fechamento do tubo neural, que são defeitos no sistema nervoso do bebê. Uhum. Então, é muito importante para diminuir a chance dessas malformações, entendeu? Sim. Você falou de formação, eu lembrei agora do caso que ocorreu da Zika, que foi atribuída à Zika a questão de algumas mais formações. Isso foi validado ou não? É validado, Foi validado sim, a isso? microcefalia. Isso, Ele entendi, teve uma entendi. associação com o Zika vírus. E realmente foi observado em estudos mesmo. Entendi. Tá certo, Natália. Mudando um pouco de assunto, saindo desse mundo de obstetria, né? Que eu acho que Laura não gosta muito de ouvir, né, amor? Vixe! Rapaz, não quer ser mãe não. Aí eu vou ter que conversar bastante pra... Compra um bebê reborn. Deus me livre. Pode se adotar, né? Eu compro um monte de cachorro, né, mulher? Tá bom. É uma opção também. Mas nem todo mundo faça isso, para eu não ficar sem emprego. Né? Verdade. Indo um pouco para a parte da ginecologia, quando é que a mulher deve começar a buscar um médico ginecológico? Tem alguma fase ideal para começar a ter um acompanhamento? Tem. Assim, a pré-adolescente, né, já pode começar a ter atendimento com um ginecologista. Inclusive, por lei, essas pré-adolescentes podem até fazer uma consulta em particular, porque a gente sabe que a vida sexual de muitas jovens começa cedo, né? Infelizmente. Fora isso, não só a questão sexual, mas também a questão da menstruação mesmo, né? As alterações corporais, o aparecimento de pelos, de mamas, né? A amenarca, que a gente chama, que é a primeira menstruação da menina. Então, tudo isso pode gerar dúvidas, né? Tudo isso pode ter alguma alteração também nesse ciclo puberal, né? Então, é importante a gente ter esse atendimento ali desde esse início de puberdade. E assim, durante a fase da vida, a gente vai tendo momentos, situações
que vai acarretando e sendo mais prováveis alguns problemas. Então, por exemplo, assim, quando a gente... Rapaz, eu tô pensando, não é um exemplo bom não, viu? Não sou da área de saúde, vou dar um exemplo não. Mas Nem invento, né? não vou inventar, não vou querer inventar moda, né? Mas veja, o que eu tô querendo perguntar para você, Natália, é a questão dos exames que as mulheres têm que fazer ao longo da sua vida. Porque, como você trouxe, a mulher, do jeito que ela começa da vida, não termina, porque vai ter as fases hormonais, os ciclos menstruais, e antes ela não menstrua, começa a menstruar, depois de um certo ponto vem a menopausa. Então, Isso, quais são são várias são fases. várias fases que a mulher tem durante a sua vida. E quais são os exames que o ginecologista vai... Quais são os exames que essas mulheres têm que estar acompanhando ao longo da vida? Poderia dar um exemplo assim por uma faixa etária, adolescente, adulto, mais ou menos assim? Mãe, depois de ser Pronto. mãe. Assim, de forma geral, né? Assim, pensando na adolescência, criança, adolescente ali, nessa transição da puberdade, não tem um exame específico de rastreio, assim, sabe? Uhum, Depende muito da queixa da paciente. Aí a gente vai se basear por isso, o pedido de uhum, exame. Mas, assim, pelo Ministério da Saúde, né, a partir de 25 anos de idade, a gente solicita o preventivo para as pacientes que são sexualmente ativas, né? uhum. Aí O que é o preventivo? o preventivo é um exame de rastreio para câncer de colo do útero. Uhum, E aí, essas pacientes que são sexualmente ativas, elas podem ter contraído HPV, que é o causador do câncer de colo, e de útero, e a partir de 25 anos elas têm indicação de realizar esse exame. uhum, Aí, como eu falei, pelo Ministério da Saúde, elas fazem um com 25 anos, depois no ano seguinte faz outro, os dois estando normais, elas fazem de 3 em 3 anos. Algumas uhum, sociedades, né, que não o Ministério da Saúde recomendam a realização anual, certo? Do preventivo. Mas, hoje em dia, já está mudando. Já foi atualizado esse rastreio. E não vai ser necessário fazer esse preventivo todo ano, entendeu? uhum. Hoje em dia vão ter outros testes de rastreio de HPV e vai ter um segmento, um fluxo a partir desse exame, sabe? Sim, sim, Então, ele está sim. um pouco diferente. Em relação a esses exames, né, de acompanhamento, como eu falei, assim, não tinha um exatamente específico de rastreio na infância e adolescência, mas a gente tem que lembrar das ISTs, né? Uhum. Que são exames que a gente deve solicitar para as pessoas que são sexualmente ativas, né? Sim, E sim, de sim. preferência anualmente. Então, sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, são algumas delas que a gente consegue pedir esses exames laboratoriais. E Uhum. não esquecer também, nas fases, né, a partir de 40 anos, da mamografia. Então, realizar esse rastreio para o câncer de mama também é Uhum. muito importante. Tem outros exames que às vezes a gente, por ser o médico que a paciente mulher mais vai, né, o Uhum. ginecologista, às vezes a gente acaba pedindo também, como por exemplo colonoscopia para rastreio de câncer de, de intestino, entendeu? Isso acaba indo para eliminar, né? Só para dizer, ó, vamos tirar isso aqui para ser um preventivo, para se tiver, tá no começo. Seria mais ou menos essa linha, né? Exatamente. A gente Uhum. antecipa, vamos dizer ali, aquele rastreio, a gente avalia lesões que são pré-cancerígenas ou né, que potencialmente podem se tornar um câncer. A gente tenta antecipar já, avaliar essas lesões, tratar da melhor forma e acompanhar de perto, se for Uhum. necessário, para evitar com que desenvolvam um câncer mais à Sim, frente, sim. né? E assim, e você falou em relação à mamografia, que é na prevenção do câncer de mama. Existe alguma recomendação, se você tiver caso da família, de começar antes Tem. os exames? Como é que funciona isso para quem já tem caso na família? Isso, para geralmente pacientes em que um familiar de primeiro grau teve o câncer de mama jovem, ou seja, antes dos 50 anos, normalmente Uhum. o parente de primeiro grau, começa a rastrear 10 anos antes da idade que essa pessoa teve. Então, sei lá, tu tem um familiar que teve com 40 anos, então tu começa a rastrear É com com os 30, 30, entendi. entendeu? E o homem pode desenvolver o câncer de mama ou não? Pode, homem pode ter, Pode? pode. Hum, Doideira, né? rapaz, não imaginava Doideira. isso. Só que assim, é uma coisa rara, né? Não é comum. Uhum. Aí a gente não tem esse rastreio, né, para homens. Isso é mais caso raro, né? Que É seria. bem mais raro. E
Em relação às ISTs, a recomendação para a gente evitar as ISTs é a questão de usar preservativos, saber com quem a gente está se relacionando, mas existe alguma vacina, algum medicamento preventivo em relação a isso? Existe. Vacina, a gente tem a vacina contra o HPV. No SUS, a gente tem a quadrivalente, né? Que protege contra 4 tipos de HPV, que são os mais comuns de causar câncer e de causar condiloma, que é aquelas verruguinhas na região genital. E aí, tem no SUS essa, mas existe uma vacina até melhor contra HPV, mas é só na rede privada, que é a nonavalente. Protege contra 9 tipos de HPV. Então, assim, tem centenas de tipos de HPV. Mas ele tenta proteger contra os que são mais agressivos, assim, que possa causar mais câncer, entendeu? Entendi. E aí a gente tem essa vacina, né? A gente tem vacina contra a hepatite B, que também é por transmissão por via sexual também. Aí, assim, de vacinação para IST, basicamente essas duas. Mas a gente tem as PrEPs, né? As profilaxias pré-exposição e a PEP também, profilaxia pós-exposição, que é para casos de HIV, entendeu? Entendi. Tipo assim, você se teve um acidente com pérfuro cortante, você se relacionou com uma pessoa que potencialmente pode ter HIV ou não sabe se essa pessoa tem ou não. Ou em um caso de violência sexual. Exatamente. Aí tem a PEP, que é essa profilaxia pós-exposição. Certo. E tem a PrEP também, que é antes, né? Entendi, sim. E, Natália, falando um pouco da nossa região do Vale de São Francisco e o que você está dentro do sistema de saúde, como é que hoje está essas questões de IST na nossa região? É uma coisa que vem crescendo ou a nossa sociedade tem uma conscientização cada vez maior e está diminuindo? Como é que está hoje a nossa sociedade sobre esse aspecto? Assim, trazendo para pacientes assim de forma geral, vem crescendo, né? Se for trazer, eu não sei dados exatos, mas os últimos dados que eu tinha visto tem um aumento, principalmente aqui em Pernambuco também, né? Dessas ISTs, como por exemplo sífilis, tem bastante aumento. Mas o Ministério da Saúde tinha até soltado uma notazinha que tinha diminuído bastante as transmissões verticais, né? Ou seja, as transmissões na gestação. Então, tinha sido bastante eficaz o pré-natal identificar aquelas pacientes que têm HIV, por exemplo, e começar já o tratamento para evitar que passe para o feto, né? Então, no caso, se uma paciente ela tiver algum IST, dependendo do tipo, pode ocorrer de passar para o feto se não tiver certos cuidados. Pode passar. É um dos vírus que tem transmissão vertical, que a gente chama. Que é passar da mãe para o feto. Vertical, mãe para o fértil. Mãe para o feto. Assim como sífilis também, assim como hepatite B. Todos esses exames aí a gente pede no pré-natal. Entendi. HIV, sífilis. Tem muitos pacientes que nem sabem que tem, mas mesmo que aquela mulher que engravidou tenha aquele vírus, isso não quer dizer que a gestação já está ruim, já é um problema. Existe como se precaver para não passar a doença para o bebê. É isso? Existe. O ideal é que ela já venha com o tratamento antes, né? Infelizmente, alguns só descobrem na gestação porque só vão fazer exame na gestação. Agora, o risco é maior. Agora, existe algum mecanismo do SUS que consiga fazer esses exames para as pessoas? De forma gratuita, como é que funcionaria isso? O Sistema Único de Saúde, ele proporciona esses exames de forma gratuita. Tanto para o pré-natal, né, os exames do pré-natal, assim como se você quiser, por exemplo, fazer um teste rápido para ISTs, as principais, né, ali no CTA, né, que é o centro... Eita, eu agora esqueci o nome. CTA. Fica ali perto do que é o antigo Malan. COAS. O antigo COAS. Fica perto do Hospital do Malan? Centro de Testagem e Aconselhamento. Centro de Testagem, o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o que chamavam de COAS, que é na frente do Dom Malan, exatamente. Sim. Lá você tem demanda espontânea para chegar e fazer os exames. Agora, tem como a pessoa estar fazendo isso de forma
sigiloso, vou dizer assim, porque querendo ou não, Tem. possa ser que tem pessoas que têm uma certa vergonha sobre essa situação de estar indo fazer o exame, né? Então, tem como ter esse sigilo, como é que é isso, essa dinâmica? Assim, lá é um pouco difícil, assim, porque faz vários exames de várias pessoas ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Mas se por acaso tiver algum tipo de alteração, eles são discretos. Eles vão chamar numa sala. Na verdade, para dizer o resultado, eles não dizem, ó, toma aqui e vai embora, não, sabe? Eles conversam, falam dos resultados, eles fazem umas perguntinhas lá sobre parcerias, né? Sobre alguns riscos que você pode ter para ter algum IST. E aí, depois, se tiver alguma alteração, eles discretamente eles vão falar para você e já começar orientações para o tratamento. Só uma pergunta que você falou da SOP, né? Da Síndrome do Ovário Policístico, né? Isso. Isso é uma questão genética, não tem nada a ver com IST, não, né? Não. É algo particular mesmo da mulher. Certo. E como é que é o tratamento do ovário policístico? Como é que funciona esse tratamento para as pessoas terem tanto quanto para a mulher ter uma vida mais tranquila e também para querer engravidar? Veja, a SOP, né, que a gente chama assim de forma íntima, ela é uma síndrome que ela afeta várias questões ali no corpo da mulher, né? Várias questões hormonais. E aí, o que é que acontece? O principal tratamento dela é o estilo de vida. Tem para onde correr. Como eu falei, tudo é estilo de vida. Então, o primeiro passo para o controle dos sintomas é o estilo de vida. Então, atividade física e alimentação, sem tirar nem pôr. Óbvio que tem algumas medicações que a gente utiliza que ajudam nesse controle de sintomas, né? Metformina, os anticoncepcionais, as medicações antiandrogênicas. Aí tem várias coisas que a gente pode utilizar, mas o principal mesmo, não adianta fazer nenhuma medicação se não tiver isso, que é o estilo de vida. Natália, eu estava lembrando aqui agora, assim, estava conversando sobre algumas doenças, sobre algumas coisas, e eu acabei lembrando da deputada federal Tabata, que a deputada ela fez o projeto contra a pobreza menstrual, que era justamente para estar trazendo a questão de absorventes para mulheres que não têm uma certa condição, para ter uma qualidade de vida melhor, vou dizer assim. Mas, assim, eu, como minha namorada falou, não sou da área, então, qual é o impacto que assim, você estava no sistema de saúde antes do projeto e você viu ele acontecendo, certo? Então, qual foi a importância desse projeto que a deputada trouxe na nossa região aqui, pela sua experiência que você vivenciou? Importantíssimo. Demais, assim, para você ver, né? Se tanta gente, né, que a gente sabe, a gente pode até não ver todos os dias, mas tanta gente que a gente sabe passa fome, não tem comida em casa, não tem roupa para usar. Imagina um absorvente, né? Que não se torna uma prioridade na vida dessas mulheres. Fora que, realmente, essa questão do feminino, da menstruação, é totalmente pormenorizado, vamos dizer assim, nesse âmbito, né? Aí, então, as mulheres a gente já vive num sistema patriarcal, né, total, e essas mulheres que estão à mercê, muitas vezes, de homens ali na sua família, isso vai ficando de lado, a sua feminilidade, né, toda essa questão das suas mudanças corporais. Então, é muito difícil, né? A gente entra até em outros assuntos, a questão da gravidez de adolescência. Sim. Então, assim, essa é muito triste você pensar que uma pessoa não tem um absorvente para utilizar, né? Então, assim, você não tem um mínimo de assim, dignidade, né? E isso aqui não é um problema só do Brasil, né? É um problema de muitos outros países. Inclusive, acho que na Netflix tem muitos documentários sobre isso, sobre essa pobreza, esse tipo de pobreza, né? E Natália, puxando essa linha que você trouxe justamente também da questão da sexualidade, hoje a gente vive uma sociedade que cada vez mais a gente tem as redes sociais objetificando as mulheres. A gente teve a situação que o Felca trouxe da adultização, que
é uma questão que tá trazendo, que ele trouxe à tona sobre isso, mas acaba que a realidade do dia a dia, quem vê mais é quem está ali no hospital público, é o médico que está na ponta acompanhando e vendo os casos do dia a dia. Então, como é que hoje você observa essa questão da gravidez na adolescência? Se é um caso que cada vez mais está se tornando, entre aspas, normal, porque nunca vai ser normal. É. Como é que é isso? Você está observando pelo Olha, seu olhar médico? isso para mim é uma das coisas mais difíceis da minha área. Porque, assim, eu realmente escolhi GO, eu gostei muito da área, mas uma das coisas que escolhi é porque a gente trabalha muito com promoção de saúde, muito com prevenção. E com vida também, com nascimento, né? Eu não gosto muito de doença. Eu gosto mais de vida e de prevenção. Mas, assim, tem coisa que não dá para fugir da profissão, né? E se tratando de SUS, né? De você atender pacientes que têm uma condição uma vulnerabilidade social muito grande, você sempre vai ter adolescentes ali. Sempre vai ter adolescentes gestantes. Sempre mesmo, assim, de 12, de 13, de 14 anos. E isso é uma coisa muito complexa, porque a gente sabe que não é só porque ela quis estar ali. A gente sabe que é falta de oportunidade, que é falta de lazer, que é falta de conseguir entrar numa universidade, ter um trabalho. Ter uma infraestrutura, às vezes familiar, às vezes social, dar um suporte, né? Exato. A desestruturação familiar, muitas vezes, é um âmbito que ela foi criada. A mãe teve uma gravidez na adolescência, a avó teve gravidez na adolescência, as irmãs tinham gravidez na adolescência. Então, assim, ela não vai sair do que ela pode ser além de mãe. Como é que ela enxerga ela no futuro, além de sendo uma mãe, que é o momento que ela tem mais atenção, né? Que é o momento que as pessoas olham para ela. Então, assim, essas meninas são invisíveis quando elas não são gestantes, né? Nesse recorte social, né? Exatamente. Aí, assim, é muito difícil. A política pública precisa ser assim, de vários lados. Não é só é um do problema lado muito complexo. da medicina. Não é só, exato. Não é só a saúde. É a educação, é o lazer, é o esporte, é mais vaga em universidade, é a cultura, é muita coisa que envolve. E, Natália, doutora, para as adolescentes, assim, biologicamente falando, qual é a diferença de um corpo de uma mulher para um corpo de um adolescente, de uma criança quando engravida? O que é que muda durante essa evolução? Tem algum problema maior quando é mais jovem, a gravidez? Não tem? Como é que funciona? Como é que é isso, essa dinâmica do corpo feminino? Então, é aquela coisa, né? A gente tem um corpo adulto que já está completamente desenvolvido e ainda assim as modificações são bem intensas. Imagina um corpo que está em desenvolvimento, né? Que não tem as mamas do tamanho adequado, não tem toda aquela formação dos órgãos adequado. Então, assim, imagine outro ser, não sei, em desenvolvimento. Dois seres se desenvolvendo juntos, Então, assim, é uma gestação de maior risco, a gente sabe disso. Às vezes a gente vê crianças gestando, então imagine só, uma criança, né, que não teve nem seu organismo desenvolvido gerando outra criança. Então, é preocupante, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado e dar atenção maior a essas pacientes. Não é só porque a mulher menstruou que o corpo dela já está preparado para estar engravidando? Não. Ele é capaz de engravidar, né? Mas não Ele é não pronto para isso. Sim. Tem que ter todo ainda um desenvolvimento para estar conseguindo ter uma gestação mais saudável, e principalmente o desenvolvimento psíquico, né? Como assim? De saber o lugar dela ali na sociedade, né? Ela é criança e virou mãe. Como é isso? Ela ainda não foi adolescente, ela ainda não namorou, ela ainda não conheceu a vida, né? Assim, é um atropelo, né? De fases. E acaba que quando a gente tem a sociedade cada vez mais não preparada assim, você vai ter uma mãe que não está formada, ela não se entende ainda como pessoa, como mulher, e já está gerando uma vida. Qual é a educação que isso vai estar gerando? Mas como você trouxe, é um problema que foge à medicina, que é um problema realmente da sociedade. O que a gente pode estar falando é que criança tem que brincar, tem que estudar,
Não tem que Exatamente. estar pensando em safadeza não, né? E tem que ser cuidado, né? Tem que cuidar das crianças Uhum. da gente, minha gente. Pelo amor de Deus, é o futuro. Sim, A sim, gente não sim. pode estar deixando de lado essas crianças e Uhum. porque senão o futuro é esse mesmo. A gente tem É que sempre isso. a gente tem que cuidar das nossas crianças, né? Seja com tempo de tela, que cada vez mais Isso. não se sabe se ainda se esse tempo de tela está aumentando a questão do TEA, do TDAH, das doenças mentais, Isso. mas a gente já tem um certo surto que já estão falando isso nessa parte de crianças atípicas, né? Que nunca teve tantas crianças atípicas surgindo. Então, são Isso. coisas que a gente agora, no momento da sociedade, tem que começar a pensar e refletir quando é que a gente... Só tu tem filho, né, Paulo? Não? Só tu, Eric? Pronto, só Eric que tem filho aqui, mas a gente em breve vai ser pais, vai ter outros filhos, né? Ou não, Eric? Então, a gente tem que saber qual é o espaço, como é que a gente vai estar cuidando dos nossos filhos, né? Mas, Isso. Natália, aproveitando o mês que a gente está no mês de setembro, a gente tem um mês de setembro que é justamente contra o suicídio, Sim. que é um mês que tem essa prevenção. E nisso acaba que a mulher existe a questão dos hormônios que afeta bastante Uhum. e tem a questão que eu já ouvi falar de TPMs que tem alguns surtos que possam afetar essa questão e deixar a mulher mais, como é que eu posso dizer isso? Um pouco mais, afetando mais o emocional dela, Variações de humor variação de importantes, humor. né? E mais também tem a questão de, como você trouxe, a questão da gravidez, antes da gravidez, durante a gravidez, o mais comum que é o pós-parto, né? Pós-parto. Isso. É o mais Então, delicado. então, assim, falando do pós-parto, como é que a gente pode observar essa situação de uma mulher que ficou grávida e está entrando numa depressão pós-parto, em uma situação mais difícil? E Pronto. como é que a gente pode assim, como é que a gente pode observar e como é que a gente pode estar ajudando numa situação dessa? Seja como irmão, seja como pai, ou seja como irmão, seja como marido, seja como pai. Sim. Então, é importantíssimo isso. Demais, demais. Porque a gente vê que muitas sofrem caladas. Uhum, Muitas sofrem caladas. Então, assim, o ciclo, né, gravídico, puerperal, ele já passa por muitas modificações. Então, hormonais, modificações corporais, modificações de rotina, né? Então, psicossociais. Então, a gente tem que ficar de olho nessas pacientes. A gente tem algumas condições ali no pós-parto em que a gente percebe que faz parte, vamos dizer assim, do puerpério, né? A paciente passa por essas modificações corporais, ela está totalmente diferente do que ela era, ela está com a rotina totalmente diferente, né? Está com o ser ali dependente dela, totalmente dependente. É muita privação de sono. Então, assim, não tem como ela não ter algumas variações de humor, né? A gente até chama, tem uma fasezinha que é o baby blues. É um termozinho que a gente chama para essa fase do puerpério em que tem essas variações hormonais, essas variações de humor. Então, assim, a uhum. paciente pode se sentir mais triste, ela pode se sentir mais irritada, ela pode se sentir mais fadigada, Rejeitada. mais rejeitada, né, e tal. Mas, assim, geralmente, nessa fase de baby blues, é algo mais brando, né? É algo mais passageiro. Então, vão vir essas variações de humor, mas vai ser mais uma coisa mais discreta. É, até Que, um certo ponto é normal. até um certo ponto, exatamente. Que geralmente não é algo que compromete o autocuidado dela, nem o cuidado dela com o bebê. Então, Uhum. geralmente, ela mantém esse cuidado, entendeu? E geralmente passa. Mas aí a gente precisa saber que, apesar dessa dificuldade toda, do puerpério, a gente tem que saber que algumas coisas não são normais, né? Então é por isso que às vezes ela sofre calada, porque ela Uhum. pensa, não, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, e não é. Agora, assim, como é? Baby Blue? Não. Baby Baby blues. Blues. Então, esse Baby Blues, qual é assim, existe um tempo normal para isso? Assim, na literatura, a gente. Óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas na Cada literatura. organismo é um mundo diferente, Exato. né? Na Cada pessoa é um literatura, mundo. eles falam um tempo assim de 2 semanas, sabe? Uhum. Mas a gente sabe que o puerpério aí dura o quê? 6 semanas, né? Basicamente. Entre Então, 2 semanas, é meio pode. mês a um mês e meio, 2 meses. É 1 mês e meio, mais ou menos, né? O Uhum. puerpério. 40 a 45 dias, dependendo da literatura. Mas
a gente tem pode ter essas variações de humor um pouco mais persistentes, mas isso não é tão marcado, não é tão importante, não prejudica tanto esse autocuidado e o cuidado com o bebê, entendeu? Uhum, sim, Esse sim. baby blues. Mas a depressão pós-parto já vão ter todos esses sintomas, né, de tristeza profunda, né, desinteresse pelas atividades diárias, às vezes desinteresse até por pessoas, às vezes pelo marido, pelo companheiro. Um pouco, às vezes, desinteresse pelo bebê também. Começa a ser mais grave, entendeu? Então, a paciente começa, às vezes, a ter agitação, né? Comer compulsivamente ou não comer. E aí começa a se prolongar mais e ficar mais grave, entendeu? Então, aí é o Uhum, momento que a gente tem que perceber que ela pode estar na depressão pós-parto. E uhum, aí é importantíssimo esse apoio da família, essa percepção da família, não só dela mesma, que às vezes ela não consegue identificar, uhum. Porque mas dessa família, quando a gente tá lá dentro, a gente às vezes não consegue enxergar o local de fora, no né? local de fora, exatamente. Então, assim, eu também gosto de perguntar isso, tentar entender, porque eu sou homem, não passo por essas mudanças hormonais, então, para mim, muitas vezes fica um pouco difícil de tentar entender isso. Então, o formato que eu vejo que eu consigo estar é perguntando realmente para tentar observar e ver uma situação, seja eu no futuro, que eu quero ser pai, né, Laura? De uns 3 ou 4. Eita, Laura, me chama, viu, pra fazer o parto? Também seja eu como futuro tio, quer dizer, já sou tio, né? Mas dos meus futuros sobrinhos Isso, também, porque são situações que realmente são momentos que a gente tem que estar com um olhar mais de cuidado, que a isso, gente precisa ser um pouco mais observador naquelas pessoas que a gente ama e que quer bem, né? E isso, entender também que é o hormônio, aquilo vai passar e aquilo é uma fase, para não fazer uma tempestade também do lado do homem. Dizer, a mulher não sei o que, não sei o que, que eu já ouvi alguns relatos sobre isso, isso. sobre o cara ser cabeça dura e não entender essa Entender essa questão do hormônio situação. da mulher, não se colocar, até porque como a gente não passa, é difícil para o homem, às vezes, se colocar no lugar da mulher, porque ele não entende aquele negócio por dentro, né, Natália? Isso. É bem difícil, assim. O puerpério é bem Uhum. desafiador. Mas é Sim, isso, sim. essa educação é para essa alerta, essa conscientização é para as Uhum. mulheres, claro, mas muito mais para a família, né? Sim, Porque sim. precisa perceber esses sinais, né? Para saber o momento que a gente precisa agir de forma mais concisa, né? Sim, sim. Porque às vezes elas não vão pedir ajuda. Às E vezes elas não vão, porque sente muita culpa, né? Sente muito medo, entendeu? Então, assim, uma mistura de sentimentos muito grandes, muita tristeza. E tudo que é novo às vezes dá medo. A gente quer correr e aquilo, eu suponho que como é um sentimento novo, pode ser que reaja diferente e a pessoa não sabe para onde buscar ajuda, né? A recomendação sempre é buscar alguém Isso. profissional. O tratamento envolve isso, né? Uhum, Essa percepção, né? Buscar ajuda, né? Perceber o que é aquilo que está fugindo da normalidade. É, E ter o tratamento tanto psicológico, né? Psicoterapia, uhum. assim como o medicamentoso, que muitas vezes vai precisar. Sim, sim. E indo para uma outra fase da vida da mulher que é muito marcante, eu já vi bastante isso falar que a mulher tem as suas fases de vida que marca, que é justamente a questão de quando ela faz a primeira menstruação, que depois quando ela engravida, tem os seus filhos e também tem a questão lá no futuro da menopausa, Menopausa. que acaba que eu tenho algumas pessoas próximas que já passaram por essa fase ou até que estão passando e o relato muitas vezes que eu escuto é um certo medo É, por conta que a mulher estava acostumada a já estar naquele estilo e daqui a pouco ocorre um atraso de menstruação, ocorre alguns problemas em isso. relação à menopausa. Para não falar besteira, o que seria essa questão da menopausa e como identificar que você está passando por isso? Pronto. O diagnóstico de menopausa em si é clínico, né? Quando a paciente passa um ano nessa fase ali, geralmente dos 45 a 50 anos, passa um ano sem menstruar. Então, Uhum, quando ela completa um ano sem menstruar,
a gente dá esse diagnóstico de menopausa. Mas antes dela pode vir o climatério, né? Vem o climatério, geralmente. Que é climatério? Aí, essa fase, vamos dizer, pré-menopáusica, em que a gente tem essa transição entre a menacme, que é a fase reprodutiva da gente, que a gente menstrua, normal, tudo ok, e essa fase da menopausa. Então, tem essa transição. Às vezes, tem algumas mulheres que começam a mostrar alguns sinais, entendeu? Que vão entrar na menopausa. Aí, como você até falou, irregularidade menstrual, às vezes a menstruação fica falhando, né? Vem um mês, 2 meses não vem. Algumas pacientes começam a sentir ressecamento vaginal, sentir a pele mais seca, irritabilidade, alterações de humor. Algumas começam até a sentir também aqueles calorões, né? Que são bem conhecidos, os fogachos, que a gente chama. Então, ela começa a sentir que tem uma diferença no corpo dela e nas variações de humor também. E, Natália, em relação, tem como a mulher entrar na menopausa antes dos 40, 45 anos? Tem. A gente considera uma menopausa precoce a paciente que entra na menopausa, né? Passa um ano, né? Sem menstruar ali, pelo menos, antes de 40 anos de idade. Né? E assim, mas aí ela tem que descartar outras condições que possam estar associadas a essa ausência de menstruação. Né? A gente pede alguns exames e tudo para dar o diagnóstico de menopausa precoce, mas pode acontecer. E assim, quando a mulher ou está nessa transição ou já completou essa transição da menopausa, quais são os cuidados que ela precisa começar a ter com ela mesma? Veja, já vamos voltar de novo para o estilo de vida. Né? Tem que olhar para a câmera quando for sério, galera. Estilo de vida é tudo na vida de um ser humano. Tudo, absolutamente tudo. Então, assim, muitas pacientes que eu recebo que estão ali no climatério, na menopausa, fumam, são obesas, né? Não fazem atividade física, são sedentárias. Então, isso piora muito os sintomas. Imagine você com aqueles fogachos, aqueles calorões e fumando. Diga se isso combina. Aí vira uma fogueira. Uma fogueira. Pega fogo. Sim, então, assim, sim. o estilo de vida sempre tá aí, porque isso, óbvio que vão ter alterações que vão acontecer, né? É uma fase da vida da mulher, e independente dessa questão do estilo de vida, mas vai ser muito menos difícil se você tem uma alimentação adequada e faz atividade física. E em relação à parte sexual, o que é que afeta na mulher? Também, importante. Pergunta muito importante, viu? Porque isso afeta muito. Também os distúrbios sexuais, né? As disfunções sexuais podem estar bem presentes nessa época do climatério e da menopausa. Na verdade, é um sintoma muito comum mesmo. Assim, as pacientes relatam muito. A falta de apetite? Exatamente, é a queda do libido. A queda da libido. A diminuição do desejo sexual. E tem como recuperar isso? Como é que funciona essa questão do libido? Existem maneiras da gente melhorar. Existem maneiras, com certeza, da gente melhorar. A gente sabe que a questão sexual não envolve só a menopausa, né? A menopausa realmente é uma fase que isso é mais comum de acontecer, essas disfunções sexuais. Mas a gente tem que avaliar nessas pacientes o contexto. Às vezes elas estão em algum casamento com muitas adversidades. São pacientes que às vezes não têm mais nem admiração ou interesse pela parceria, né? Então, isso também prejudica. Às vezes são pessoas que não têm, casais que não têm tempo de qualidade juntos também. Isso vai prejudicando nessa questão do desejo sexual. Entendi. Mas, biologicamente, a parte da menopausa, existe uma diminuição da questão da lubrificação. Também. Uma questão do desejo. Realmente, isso ocorre, não é mito, não. Né? Isso ocorre. Demais. Entendi. Demais. Inclusive, você falou, é importante essa questão do ressecamento, né, vaginal. Porque muitas acabam tendo relação sexual só para satisfazer o parceiro e tem uma relação sexual muito desconfortável. Né? Às vezes não... acha que é da idade mesmo, né? Que é para ser assim, não procura ajuda. E acaba tendo muita dor na relação por causa desse ressecamento. E aí não quer, né? Pode acabar machucando e gerando problemas piores? Pode, com certeza. Entendi. Pode, né? É uma vagina muito ressecada, atrófica, né? Porque tem menos hormônios. Então, pode causar fissuras, pode causar lesões. O desconforto, né? Ali na hora é horrível, né? Para a paciente. Sim, rapaz. E qual é o conselho, assim, você já falou da questão de exercício, de saúde e tudo, mas para quem está passando por isso, qual é o conselho que você daria?
Primeiro, busque ajuda, né? Busque ajuda porque realmente é uma fase muito difícil, são muitas alterações, né? Muitas modificações corporais e hormonais e que precisam ser avaliadas, né? Pelo médico, né? Pelo ginecologista em específico, para poder a gente intervir, porque tem como intervir. Existem formas de a gente fazer uma reposição hormonal, né? Nas pacientes que têm indicação, de fazer o uso de gel vaginal também, nas pacientes que têm indicação. Tem várias formas de a gente interferir nisso. E o estilo de vida sempre, né? Que eu sempre falo. Sim, sim, sim. E, Natália, já estamos indo para os nossos finalmente, tá certo, do episódio. E o que é que você poderia estar recomendando para suas pacientes, independente da idade? Então, eita, eu bati nesse microfone umas 10 vezes. Nada, não. Não estou acostumada, tá, Toninha? Não estou. Olha, então, assim, o que eu posso recomendar para minhas pacientes de forma geral, que eu sempre falo em toda consulta, né? Eu faço uma anamnese sempre bem completa, faço uma consultinha bem certinho, bem direitinho, para entender tudo todo o contexto em que essa paciente está inserida. E uma das coisas que eu sempre pergunto é essa questão do estilo de vida, que é o que eu bati a tecla, acho que na conversa quase toda. Então, para mim, a maioria dos problemas de vários pacientes que chegam para mim, pelo menos assim, 60%, 70% desses problemas vêm disso, sabe? De uma vida muito sedentária, com obesidade, com pré-diabetes ou até diabetes, com hipertensão. Bebendo pouca água. Bebendo pouca água, entendeu? Sim, sim, sim. Até nessa parte social, comportamental também, sabe? De ter relações, disfunções sexuais e não procurar ajuda. Então, assim, vá no ginecologista, vá no seu médico, porque às vezes você pensa que não tá com nenhum problema, mas quando a gente faz essa avaliação profunda, a gente consegue identificar alguma coisa. E às vezes é algo que você nem tá percebendo. Rapaz. Inclusive essa parte do estilo de vida. Sim, sim. A gente tem que se observar sempre, né? Tem que estar um olho atento sobre a nossa saúde, sobre a gente. Então, faça atividade física, se alimente bem, pelo amor de Deus. E, Natália, você que é uma médica que já está formada, já está com a sua residência, qual é o conselho que você tem para aquele jovem que ou ainda está no vestibular ou que está tentando seguir a sua especialização, sua residência? O que é que você poderia dar de conselho para esses jovens? Do vestibular, eu diria para ter muita paciência, porque é chato. Vestibular é um negócio chato. Eu fiz 3 anos de cursinho, né? Então, assim, não é fácil, né? Principalmente medicina, se você quer também numa federal, a gente sabe que tá mais difícil ainda. Mas que é totalmente possível, né? Eu tinha meus horários de estudo, eu fiz uma organização boa, assim, dos meus estudos. Eu não deixava de ter lazer, de jeito nenhum. Até hoje eu não deixo de ter lazer, de fazer as coisas que eu gosto. Porque a nossa saúde mental é o principal. Então, por isso que eu sempre falo nessa parte, tanto dos vestibulandos, né, quanto dos estudantes de medicina. A gente veio, né, nesse Setembro Amarelo, né, Toninho? Quantos suicídios que tem de profissionais da saúde, né? Os números de suicídio de profissionais da saúde, de médicos, de Médicos estudantes de veterinários, medicina. medicina. Médico veterinário, exatamente. Sim. Então, assim, a gente às vezes se deixa sobrecarregar demais, né? A gente sabe que a gente tem que trabalhar e tudo, estudar, correr atrás do nosso sonho, mas tem hora para tudo, tem hora para tudo. Então, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. E sem a saúde mental, a gente não consegue não fazer nada, né? Então, meu conselho é mais isso, tenha cuidado com sua saúde mental. Rapaz, e é uma coisa que eu vejo que é um assunto que cada vez mais está vindo para a pauta isso, né? Que é justamente o nosso cuidado com a nossa saúde mental, como é que a gente vai estar cuidando da gente, porque se a gente cuidar na nossa cabeça, nada funciona bem, a gente não consegue desenvolver nossa labuta, nosso trabalho, né? Isso, em todas as áreas da nossa vida, seja fazendo vestibular, sendo na residência, sendo no trabalho, na gestação, no puerpério, né? Tem que cuidar, ou nas a cabeça comanda, né? Tudo. Ou também nas tentativas de ter, ou nas né? tentativas também, muito importante. Natália, muito obrigado por ter participado aqui. E caso alguém queira lhe seguir nas redes sociais, quais seriam suas redes sociais? E também quem queira se consultar contigo, como é que pode estar, onde pode estar lhe encontrando? Eu tenho o Instagram, né, que é Natália sem H, normal, Natália Melo, com 3 O. Eu atendo numa clínica aqui chamada Clinap, que é uma clínica popular. Atendo na Afetos também.
Abraço, Estênio. Abraço, Estênio. Atendo no HGU, né, para as pacientes que têm plano no HGU. E de clínicas são essas, né? Porque eu dou plantão também do Malan no Hospital Regional, lá em Juazeiro. Mas as clínicas são essas 3. Certo. Natália, muito obrigado. Espero que você tenha gostado de estar aqui conversando com a gente. E você que ficou até agora, não deixe de seguir a gente no YouTube, ativar o sininho e curtir e compartilhar para aquele estudante de medicina que está querendo entrar, ou alguém da área de GO, ou alguém que queira engravidar, enfim. Compartilha esse papo. Ou que está gestante. Ou que está gestante, né? Compartilha esse papo. E é isso, pessoal. Se Deus quiser, até semana que vem. Um forte abraço, beijo. Obrigada. E até mais. Obrigada, gente. Valeu.